Nós vamos fazer uma pausa no Campeonato Brasileiro, já eu repito, a bola rola com a narração do Márcio Rodrigues, os comentários do Cleiton Santos e do Duca Reis, as reportagens do Henrique Rain para São Paulo e Botafogo que vão se enfrentar no estádio do Pacaembu. Mas nós vamos falar agora aqui no aquecimento Trianon de Copa Libertadores da América. O Grêmio é destaque aqui no AM 740. Nesse momento minha mãe tá com a mão no peito e de pé. É o hino. É o hino. O Grêmio é Brasil na final da Copa Libertadores da América. O Grêmio vai enfrentar o Lanús. Primeiro jogo quarta-feira na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O segundo jogo em La Fortaleza, dia 29, a outra quarta, portanto, na Argentina. O Grêmio tem uma parada difícil e nós temos um convidado mais do que especial aqui no aquecimento Trianon, no nosso AM 740 e aqui na Rede da Emoção. Quem vai falar conosco é Valdir Espinosa, técnico campeão da Copa Libertadores da América em 83 com o Grêmio, primeiro campeão do mundo, treinador comandante daquele time, campeão em cima do Hamburgo em Tóquio com 2 belos gols do Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Ô Valdir Espinosa, boa tarde, tudo bem? Obrigado por nos atender. Como vem esse Grêmio aí, tricampeão da América? Vai ser fácil encarar o Lanús? Valdir Espinosa, boa tarde. É um prazer estar com toda a turma da Trianon, os ouvintes, enfim. É muito legal poder participar, poder trocar ideias, poder relembrar títulos importantes da carreira e títulos importantes daquela equipe por quem eu torço, enfim. Então, vamos iniciar esse bate-papo. Que legal. Valdir Espinosa, eu faço uma pergunta, mas bem facinho. A primeira pra gente começar bem esse bate-papo, essa entrevista. O Grêmio será tricampeão da Libertadores? Que bucha essa pergunta. A minha torcida para que seja tricampeão da Libertadores. Agora, há que se entender que existe uma euforia normal e natural de quem chega a uma final e chega apresentando um bom futebol, e também há que se entender a realidade que serão esses 2 jogos. Primeiro aspecto, estaremos enfrentando uma equipe argentina, e todos nós sabemos a rivalidade que existe entre o Brasil e o futebol argentino. Todos nós sabemos o peso que tem as equipes argentinas, independente de terem títulos ou não. Por exemplo, o Lanús não tem título internacional, não tem título de Libertadores, mas não facilita em nada esse jogo contra o Grêmio. Até porque eu trago como exemplo o próprio Grêmio. Quando em 83 foi disputar a final contra o Peñarol, o Grêmio, no caso, era o Lanús, não tinha título nenhum. E o Peñarol tinha título de Libertadores, mais de 2, tinha título mundial, enfim. E quem ganhou? Ganhou aquele que não tinha título nenhum e iniciavam escrevendo dentro de uma história de futebol sul-americano e mundial. Então nós temos que ter, e o Grêmio tem com certeza nesse sentido, muito cuidado, muita atenção e entender, chegou, mas agora tem que ultrapassar. Um grande trabalho feito pelo Renato Portaluppi, né, Valdir? É um treinador que conseguiu dar cara a esse time do Grêmio, uma campanha, e ele mesmo até destacou na entrevista coletiva após a classificação para a final, que muitos times, até com um investimento maior, poderiam ter chegado e não chegaram. E o Grêmio foi montado para chegar à decisão, para brigar por esse título. O trabalho é muito bem feito, né? É um trabalho que foi planejado e esse planejamento foi sendo executado e o Grêmio chegou àquilo que quantas equipes sonhavam em chegar e só 2 alcançaram esse objetivo. Foi ultrapassando barreiras, superando dificuldades, aprendendo com todas essas dificuldades, porque dentro desse aprendizado que existe o crescimento. E agora, então, nós temos Lanús e Grêmio e Lanús, né, tentando o sonho maior, que é o da conquista e da busca do Mundial. Ô Valdir, o que dá para lembrar daquele dia da decisão de 83? Que lembrança legal, que lembrança gostosa você tem? Porque eu imagino, Porto Alegre estava vivendo, né, uma euforia muito grande com o Grêmio na decisão. O primeiro jogo terminou empatado, né, e o segundo deu o Grêmio 2-1, mas daquele dia, você enquanto comandante, o que lembra da concentração, de toda a expectativa, de como estava Porto Alegre naquela ocasião?
Havia uma expectativa muito grande, porque, conforme eu disse no início, era a primeira vez que o Grêmio chegava à disputa de uma final de Libertadores e possibilitaria ir para uma disputa de Mundial. Então, o adversário era respeitado por todos. Vínhamos de um bom resultado, que foi o jogo no Uruguai, em Montevidéu, mas todos sabiam porque o Peñarol era mais da metade da seleção uruguaia. Era uma equipe que, eu volto a dizer, tinha um peso de camisa, na sua camisa tinha títulos mundiais, títulos de Libertadores, mas havia expectativa e o sonho do torcedor gremista. Era uma noite fria, uma noite bem feia no aspecto de tempo, mas a gente sentia em cada torcedor a vontade de gritar: é campeão. E os jogadores tinham exatamente esse espírito de fazer um Grêmio campeão de Libertadores. E esse foi realmente o espírito desde um primeiro jogo até esse último jogo, que fez com que a equipe fosse forte dentro da competição. Nós não tínhamos 11 jogadores dentro de campo. Nós tínhamos 16, 17, 18, 20, 22 jogadores ou até mais. Nesse jogo do Peñarol nós tínhamos até mais, porque cada jogador era ele e mais um pouco. Esse um pouco, muitas vezes, era 2 vezes mais do que ele era, pela entrega, pela determinação e por buscar ter essa conquista para o torcedor. Então, essa expectativa foi que nós vivemos antes do jogo e durante o jogo. Durante o jogo foi de observar, de analisar e de ver se realmente tudo aquilo que a gente tinha treinado, tinha combinado, se aquilo estava sendo executado. Fazendo um exercício, Valdir Espinosa, já mais uma vez agradecendo pelo bate-papo, pela nossa entrevista aqui na Rádio Trianon, no aquecimento Trianon especial para esse Grêmio que vai disputar a final da Copa Libertadores contra o Lanús. Fazendo um exercício, eu nasci em 1984, mas até pouco tempo disse a minha esposa, numa sexta-feira à noite, falei: amor, vou assistir a um jogo que muitos chamam de Batalha de La Plata, para entender um pouquinho o que aconteceu naquela noite. E o que eu vi, o Tita, o Renato levando de pontapé, de soco, no meio do jogo, foi uma coisa incrível, né, Valdir? É difícil da gente imaginar atualmente acontecer tudo o que aconteceu. E eu já vi que você, em diversas entrevistas, destacou alguns acontecimentos daquela Batalha de La Plata. Foi um jogão 3-3. No fim das contas, foi o empate que caiu dos céus, não é, Valdir? Exatamente, porque naquela época você não tinha transmissão pela televisão da maneira como nós temos hoje, câmeras em todas as situações de campo, antes de chegada, durante, no intervalo, enfim. Hoje você é vigiado e você mostra tudo aquilo que acontece no transcorrer de um jogo, antes, durante e depois. Naquela oportunidade nós não tínhamos isso. E tinha um problema, não é, de que os brasileiros, naquela oportunidade, foram tratados de traidores, porque deixaram aviões descer no Brasil para se abastecer, tinha problema nas Malvinas, enfim. E nós chegamos lá com essa marca de traidores. Então, além do jogo, além da rivalidade do jogo, tinha isso pesando, e pesando muito mais do que o jogo naquela oportunidade. Nós iniciamos a partida um campo muito pequeno, a torcida em cima. Nós iniciamos vencendo, nós iniciamos com superioridade numérica de 2, 3 jogadores, sendo deles expulsos, enfim. Quer dizer, tudo dentro de uma teoria, o Grêmio já estava vencedor. Mas realmente o que acontecia fora de campo ia para dentro do campo. Então eu sempre digo uma coisa: todos que lá estavam, não só Grêmio, mas não só a torcida, mas a imprensa gaúcha que lá estava, sentiu a mesma coisa que nós sentimos. Se aquele jogo tivesse emplacado de 3-2 para nós, 3-1, enfim, que tivesse sido uma vitória nossa, não sei o que teria acontecido. Coisas gravíssimas, com certeza, teriam ocorrido. E aí, nós com vantagem de 3, quando o adversário
o Estudiantes marcou o terceiro gol, só faltou nós comemorarmos, mas isso não fizemos, mas pelo menos sentíamos um alívio do que realmente poderia ocorrer. Graças a Deus que aquele empate não nos trouxe uma eliminação, continuamos, vencemos e conseguimos uma classificação para uma final. E Valdir, qual jogo foi mais complicado? No fim das contas, o Estudiantes, o próprio Estudiantes que você citou agora, o América de Cali, pela viagem, por tudo que aconteceu, ou a final com o Peñarol, por também se tratar de uma decisão? 3 times bem complicados de se enfrentar, né? São dificuldades diferentes, né? O América de Cali é uma equipe muito equilibrada, uma equipe que tinha uma qualidade técnica muito boa, enfim. Lembro bem que em determinado momento o Mazzaropi pegou uma penalidade, e aquela penalidade poderia transformar o resultado de uma competição. O Mazzaropi, de forma brilhante, defendeu o pênalti. Teve o Estudiantes, que nós já conversamos pelo que representou o envolvimento daquele jogo, e nós tivemos a decisão, toda a decisão, ela tem outros tipos de dificuldades. Mas eu acho que o importante foi exatamente essa. O Grêmio soube conviver com todas essas dificuldades e estava preparado para superá-las todas elas. O Grêmio, sem bola, era um time guerreiro, e com bola, era um time que tinha jogadores com qualidade para desequilibrar uma partida. E aquele Grêmio tinha o Renato Gaúcho, um Renato inspiradíssimo, né, Valdir, no Mundial, inclusive, já até a gente vai falar um pouquinho do Mundial. Aquele Renato Gaúcho, às vezes é até injusto, Valdir, você me perdoe se eu for injusto também, mas aquele Renato era tão bom quanto o Luan de hoje, são características diferentes, queria que você traçasse esse paralelo entre os dois, porque são 2 jogadores empolgantes. Né, o Renato empolgou a torcida do Grêmio dentro de campo de forma espetacular. O Luan hoje é uma esperança não só pro gremista, mas pro futebol brasileiro também, né? Nós temos que fazer, eu sempre procuro fazer uma análise quando falo individualmente. Eu sempre digo que é a soma da individualidade que faz com que o coletivo cresça. Então, claro que o Renato tinha uma qualidade grande e fazia o coletivo crescer, mas juntava-se a um Paulo Roberto, lateral do lado direito, a um capitão como o De Leon, a um Osvaldo, a um Tita, a um Tarcísio, enfim, a um China, a Paulo César, a um Baidete, que podia não ter técnica, mas era firme, e a um Mazzaropi no gol. Então, eu não costumo destacar assim individualmente. Agora, entendo que o Renato acrescentava, e muito pela qualidade dele ao grupo de trabalho, com certeza, mas a gente não podia esquecer de que esse é um esporte que não é um esporte individual, é um esporte coletivo. E dentro dessa coletividade, a gente olhando, você vai ver grandes jogadores que participaram daquela campanha do Mundial. Agora, se analisarmos, a análise que você fez entre Renato e Luan, olha, com todo o respeito que eu tenho por Luan, por tudo, o Renato, sem sombra de dúvida, é um jogador que brilhou muito mais, e se hoje estivesse jogando e brilhasse daquela maneira, daria ao Grêmio um crescimento muito maior do que o Grêmio tem hoje. Valdir Espinosa, quero saber de você o seguinte: Mundial, nós vamos falar um pouco mais de Mundial, você campeão mundial em 83 pelo Grêmio, mas agora há uma diferença. Naquela oportunidade, até pouco tempo, os times tinham meses de preparação, né? O Corinthians contou aí com muitos torcedores, o próprio Internacional no Mundial. Agora, o vencedor da Libertadores, seja Grêmio, seja Lanús, vai ter aí 5 dias para o início da competição. Na verdade, vai ter um pouco mais, porque o time brasileiro, ou sul-americano, no caso o Lanús, vai jogar só no dia 12 de dezembro a semifinal. Ou seja, alguns dias somente de preparação. Há diferença nesse aspecto aí preparatório, ou para Grêmio ou para Lanús, Valdir Espinosa? Você analisa 2 aspectos, você tem nessa análise 2 visões. Uma, por exemplo, primeiro é o seguinte, se essa é a situação, se prepare em frente. Qual é a situação de hoje? É de terminar a Libertadores e logo em seguida jogar o Mundial. Prepare-se para isso. E aí você pode levar para esse lado também, de que você já chega embalado, você já chega motivado. Então tudo isso você tem que trabalhar em cima disso. Como é que era antes? Antes você tinha
uma conquista de Libertadores e parava 3, 4, 5 meses para chegar a um Mundial. Então tinha aquele lado, eu tenho que me preparar, eu tenho que me embalar para chegar. Tá? O trabalho foi feito nesse sentido. Eu sempre digo, qual é a situação a ser enfrentada? Prepare-se, saiba como enfrentá-la e como superá-la. Então, naquela oportunidade era uma maneira de preparação e hoje é outra maneira. Então, o importante é você saber trabalhar em cima disso. Então, nós tivemos, 5 meses, 6, não sei, tivemos mudança de equipe, nós tivemos a perda do Tita, nós tivemos a chegada de um Mário Sérgio espetacular, nós tivemos a chegada de um Paulo César Caju também, então tivemos que ter algumas mudanças no que diz respeito a determinadas movimentações. Por exemplo, o Tarcísio era um jogador que jogava pelo lado de campo, ele passou a jogar mais centralizado como atacante pela velocidade que ele tinha. Então, nesse meio tempo que separou a decisão da Libertadores até a chegada do Mundial, nós tínhamos um campeonato gaúcho e dentro desse campeonato gaúcho a gente se preparou exatamente visando esses 90 minutos contra o Hamburgo em Tóquio. Como que você analisou aquele time do Hamburgo, Valdir? E você tinha no seu pensamento a visão de que o Grêmio sairia vencedor depois de uma batalha daquela mesma, uma prorrogação, imaginando assim, bom, nós vamos enfrentar um grande adversário, um time alemão, mas se for para vencer vai ser assim, vai ser complicado, vai ser numa forma aguerrida, em muita disputa, porque o futebol brasileiro teve o Santos de Pelé na década de 60 e aí, nos anos 80, o Flamengo e o Grêmio foram e fizeram muito bonito. Foi um jogo muito equilibrado contra o Hamburgo, né? Mas foi um jogo dificílimo, né, Valdir? Com certeza, até porque a gente não tinha a facilidade que tem hoje de você conhecer os adversários. Exatamente. Então hoje você assiste o campeonato alemão, assiste o campeonato espanhol, assiste o campeonato português, enfim, campeonato chinês a gente assiste. Então você tem um conhecimento. Naquela oportunidade você não tinha, você não assistia. Então nós tivemos que ir até a Alemanha para assistir um jogo do Hamburgo, para conhecer quem era aquele adversário que nós íamos enfrentar e que tinha eliminado a Juventus do Platini. Quer dizer, naquela época, o maior número 10 do mundo era exatamente esse jogador, chamado Platini. Então, quem era esse Hamburgo que eliminou a Juventus do Platini? E aí nós fomos lá, eu, o preparador físico Vitor Fritz, fomos assistir um jogo do Hamburgo, que era a única maneira de se conhecer a equipe. Eu assisti o jogo, quando termina, existiam 2 rádios de Porto Alegre que estavam nos acompanhando e transmitindo aquela partida, e eles me perguntaram, e agora? O que tem que fazer para vencer o Hamburgo? Aí eu disse, me deem o Mário Sérgio que nós seremos campeões. Por quê? Porque naquela oportunidade, o futebol alemão era só garra, intermediária, chute para dentro da área, cruzamento, todos jogadores altos, era essa jogada que tinha. Hoje não, hoje é um futebol técnico, tático, enfim, cresceu muito mais. Mas então eles tinham esse aspecto, força. O futebol gaúcho também naquela época era força. E eu comentando com o preparador físico, eu digo, olha, força por força, eles nos ganham longe, porque eles estão acostumados muito mais do que nós. E a altura deles é maior em todos os setores. Essa bola aérea nós não vamos conseguir ganhar, nós vamos ter que contrariar. Eles vêm com a força e nós vamos ter que ir com técnica. Por isso pediu o Mário Sérgio e aí veio o Paulo César Caju, que aumentava essa qualidade técnica nossa. E aí passamos a nos preparar. Eu trouxe para os jogadores, eu não, o comandante na época da Varig, tinha a Varig, gaúcho que fazia essa viagem Alemanha-Brasil, e ele trouxe um videocassete, um jogo do Hamburgo, eu passei para os jogadores, está aí o adversário de vocês. A partir daí, nós começamos a trabalhar a equipe do Grêmio para superar o Hamburgo. Paramos de falar de Hamburgo, falamos de Grêmio, preparamos para Grêmio, para superar. Nós não queríamos anular o Hamburgo, nós tínhamos que superar o Hamburgo. E aí a equipe começou a trabalhar, veio o Mário Sérgio, veio o Paulo César, o Tarcísio foi para como centroavante, jogando por dentro. A equipe teve um crescimento muito grande nesse aspecto, ganhou consciência do que teria que fazer e acabamos num jogo de prorrogação, né,
conseguindo vencer. Eu acho que isso foi o mais importante de tudo, era a confiança que os jogadores tinham de que aquilo que eles estavam fazendo daria condições a uma conquista. Que legal, Valdir. Essa que eu vou fazer agora, ela é simples, bem simples. Na sua seleção, de repente, de todos os tempos, quem você colocaria? O Renato Gaúcho, de 83, ou o Cristiano Ronaldo de agora? Olha, não é fácil não. Eu tenho cuidado, sabe que a única coisa, cara, e olha que eu já tentei, hein? Eu já tentei. As pessoas me perguntaram, e eu mesmo perguntando para mim, tentar fazer a minha seleção, ou seja, a seleção com quem eu trabalhei. E eu não consigo fazer. Eu tentei. Eu ia os goleiros, eu tinha 3, 4 goleiros extraordinários. Eu ia para zagueiro, eu tinha 4, 5 extraordinários. Olha só com quem eu trabalhei. Júnior, Zico, Nossa. Edmundo, Romário, Renato, Beleão, Paulo Galvão, Tilaver, Gamarra, olha só, Arce, Paulo Roberto. Olha, como é que eu vou conseguir escalar 11, rapaz? Não, dá pra... então... Difícil, dá pra fazer uma seleção, dá pra fazer várias seleções e aí disputa um torneio das seleções de todos os tempos do Valdir Espinosa, é melhor. Pois é, mas o problema, dá pra fazer várias seleções, mas todo mundo ia dizer, tá, qual é a seleção A, qual é a B, qual é a C, qual é a D, pronto, já começa a atrapalhar tudo de novo. É verdade, verdade. Agora, esse lance eu vou te contar uma coisa, eu reconheço o Cristiano Ronaldo um jogador extraordinário, né? Mas aí eu vou olhar com quem eu consegui ter e conquistar títulos, que foi o Renato, então meu voto vai no Renato. Eu assino embaixo o que disse Valdir Espinosa. É claro, é interessante até, né, a gente fazer essa comparação. É até uma brincadeira sadia, até pra gente deixar mais tranquilo o futebol, porque é diferente, né? O futebol atual também é diferente e acaba sendo legal. Eu te confesso, Valdir, que vai ser muito curioso ver o Cristiano Ronaldo em campo e o Renato treinando, caso o Grêmio consiga esse título da Libertadores e dispute uma final de Mundial com o Real Madrid. Acho que vai fazer um bem danado pro futebol, em termos de curiosidade mesmo, e da alegria da torcida do Grêmio de participar de um momento como esse, né? E vai ser legal pro Cristiano Ronaldo, que vai ter o prazer de ver o Renato Gaúcho de perto. Valdir Espinosa, como que o Grêmio perdeu esse ano um profissional como você? Ganhou um torcedor, obviamente, né? Porque você fala com muito respeito, com muito carinho por tudo que viveu no Grêmio. Mas como que o clube consegue deixar escapar um profissional tão experiente como você? Olha, campeão, águas passadas não movem moinho. Isso já passou. Nunca, qual seja a situação que for, vai apagar uma história que eu tenho no Grêmio, uma chegada no Grêmio quando eu tinha 14 anos, e a partir daí comecei a conhecer o Grêmio, e não ser só o jogador que fui, não ser só o treinador que fui, até na última função, até como dirigente, né, como executivo do futebol que fui, mas um torcedor que sou de arquibancada. Eu digo que aonde eu estiver, por exemplo, agora eu moro no Rio, o Grêmio vem jogar aqui no Rio, eu vou assistir muitas vezes, quando eu tenho tempo, assistir e vou para a arquibancada. Assim, quando eu estou em Porto Alegre, eu também vou à arquibancada. Eu não gosto de camarote, não gosto de nada, eu gosto de estar junto com o torcedor. Então, nada vai apagar exatamente essas lembranças e esse agradecimento que eu tenho por todas as pessoas que me ajudaram nesse sentido. Então, esse fato aconteceu, em 1 minuto eu tive uma raiva, 2 minutos eu tive ódio, 3 minutos, tudo passou. Por quê? Até porque é uma defesa, né, que eu tenho. Eu sempre digo uma coisa, se você quer viver bem, quer viver bastante, tenha saúde. E a melhor coisa para ter saúde e viver bem é sorrir. Então não adianta eu querer a desgraça dos outros para ter o meu sucesso. Que todos tenham sucesso para que eu também consiga ter um sucesso cada vez maior. Então, tudo que passou já está passado, tudo que passou já fica para trás, e eu te confesso, o meu ódio foi de 1 minuto, a minha raiva foi de 2 minutos, e a partir daí, o torcedor continua muita alegria, até porque tem muita coisa ainda para eu fazer.
E para que eu possa executar de uma forma correta, eu tenho que estar bem. A melhor coisa para que você esteja bem é ter alegria. É verdade. E esse seu jeito, Valdir Espinosa, te engrandece e o torna cada vez mais exemplo mesmo, eu tenho certeza, tanto para sua família, como para quem gosta de futebol, para quem é jovem, para quem é mais velho, principalmente para quem está acompanhando futebol, começando a acompanhar futebol, é exemplo, isso é muito legal. E a gente pode então, de repente, em 2018, tá aí, fim de ano já, 2018, a gente pode ver o Valdir Espinosa em algum clube, tem esse desejo de voltar a trabalhar com futebol, Valdir? Com certeza, até porque me vejo em condições, né? Eu sempre digo para as pessoas, gente, não me analise pelo que eu fui, não me analise pela idade que eu tenho, né? Porque aqui no Brasil, 70 anos, parece que está morto. Agora mesmo o treinador eu acho que foi do Bayern, Jupp Heynckes. Do Bayern, com 72, 73 Exatamente. Anos, foi contratado e todo mundo, contratado de experiência. Aqui no Brasil, pelo amor de Deus, quando pensa, tá louco, isso aí não serve para nada. Enfim, deixa pra lá. É verdade. Né? Agora, então eu tenho que estar preparado, exatamente porque eu me vejo em condições de ter novas conquistas, de realizar um bom trabalho. Por isso que todos os dias eu vejo as partidas que passam na televisão e dali eu busco aprender, vejo os programas de televisão e analiso todos os programas, os debates, porque é ali que você vai ver, você pode achar, esse cara não falou o que é certo. Ué, então o que é o certo? A partir dessa dúvida você vai buscar uma certeza, vai buscar uma análise, pronto, você já teve um crescimento. Então eu sempre digo uma coisa, esteja preparado para o que vier, para que você possa dar resposta. E eu estou preparado, tenho vontade de voltar, vou voltar e brigar por novas conquistas. E voltando, estando em São Paulo, ouvindo a São Paulo, as portas da Rádio Trianon estão sempre abertas, venha nos visitar, vai ser um prazer. Vamos tomar um chimarrão juntos aqui, Valdir Espinosa, muito obrigado mais uma vez, sorte para o Grêmio, sorte na sua vida, profissional e pessoal também. Mais uma vez, obrigado, Valdir Espinosa. Valeu, campeões, um grande abraço para você, todo o pessoal aí que trabalha na Trianon, todos os ouvintes da Trianon, e fica marcado esse encontro. Quando eu for a São Paulo, realmente estaremos aí ao vivo, tomando um chimarrão, hein? Ó, depende da hora, mas tudo bem. A gente pode tomar um chimarrão e depois vamos tomar uma coisinha um pouquinho mais gelada, tá? Valeu, um grande obrigado. Abraço, obrigado, porque a oportunidade de falar com o torcedor é algo que realmente nos faz crescer e nos faz ser feliz. Um abraço.